Em meio à densidade impenetrável das selvas do Vietnã, onde cada passo poderia ser o último, os soldados americanos enfrentaram uma ameaça invisível e mortal, muito mais traiçoeira do que qualquer inimigo armado. Não eram apenas os Vietcongues que os caçavam, mas o terreno selvagem, repleto de armadilhas engenhosas e cruéis, feitas para causar dor ou até mesmo uma morte instantânea. Agora, convidamos você a embarcar nesta viagem sombria, pelas densas selvas do Vietnã, um território onde cada passo pode ser o último. No início, parecia que a batalha já estava ganha pelos americanos. O poderio militar dos Estados Unidos estava em seu auge, respaldado pela fama conquistada após a Segunda Guerra Mundial. Bravo 12, estamos indo em direção ao norte. Copiou? Fox 88 confirma a mensagem. O Vietnã, à primeira vista, não parecia ser um inimigo à altura. Contudo, como bem disse Sun Tzu, aqueles que ignoram as condições geográficas, montanhas, florestas, desfiladeiros traiçoeiros, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército. E foi justamente esse terreno impiedoso, aliado à astúcia dos vietnamitas, que transformou a guerra em um pesadelo para os invasores. A astúcia dos Vietcongues foi uma das maiores forças que os americanos subestimaram durante a Guerra do Vietnã. Os guerrilheiros vietnamitas, com conhecimento profundo do terreno e uma habilidade impressionante em usar o ambiente a seu favor, criaram uma guerra de resistência que desafiou até as forças mais bem treinadas. Eles empregaram táticas de emboscadas, ataques rápidos e retiradas estratégicas, muitas vezes utilizando as densas florestas, os pântanos e até as montanhas como aliadas. Mas o maior exemplo de sua astúcia estava nas armadilhas. Uma das armadilhas mais temidas era a armadilha de Punji, um buraco disfarçado, cheio de estacas afiadas de bambu, camufladas por folhas secas. Qualquer distração ou erro poderia ser fatal. Quando o soldado caía, as estacas perfuravam sua pele, causando uma dor excruciante e, muitas vezes, ferimentos que o deixavam fora de combate por horas, ou para sempre. E então, havia as armadilhas de arco, estruturas mortais feitas com bambu, conectadas a fios invisíveis. Um simples toque, e uma flecha disparava com força, atingindo o torso do soldado, causando ferimentos profundos. Mas essas não eram as únicas armadilhas que os soldados tinham que temer. As armadilhas de fosso eram igualmente mortais. Cavados de maneira discreta, esses buracos eram cobertos com folhas, disfarçando sua presença. Quando alguém caía, estacas de bambu afiadas surgiam de baixo, atravessando o corpo em direção a órgãos vitais. E havia ainda a armadilha de massa, uma estrutura pendurada por fios, semelhante a uma armadilha de rato. No momento em que a trava era acionada, uma pesada massa com pontas afiadas descia em alta velocidade, podendo decapitar ou causar ferimentos fatais instantaneamente. Mas o maior desafio não era apenas escapar dessas armadilhas. A verdadeira ameaça estava na constante paranoia, no medo de cair em uma delas a cada passo. Para os soldados americanos, era mais do que uma guerra física. Era uma guerra psicológica. Uma guerra contra a terra que, por mais equipada que fosse com armas sofisticadas, não podia competir com a astúcia e o conhecimento do terreno dos Vietcongues. Cada passo dado nas selvas do Vietnã podia ser o último. O medo não vinha apenas dos homens do Vietcong. Vinha da própria terra, das folhas, dos fios e das sombras. A guerra ali era uma constante luta pela sobrevivência contra um inimigo que sabia exatamente como tornar a vida de um soldado americano um pesadelo sem fim. Em plena guerra do Vietnã, uma simples lata de refrigerante poderia esconder uma armadilha mortal. À primeira vista, parecia inofensiva, mas ao abrir, o soldado se deparava com uma granada cuidadosamente camuflada, com um fio preso ao pino. Não importava o que o soldado fizesse, se fosse curiosidade, tentando pegar uma bebida ou um simples chute na lata, a morte poderia vir de forma rápida e silenciosa.
Mas onde exatamente os Vietcong se escondiam? A resposta estava a 32 quilômetros de Ho Chi Minh City, onde uma rede de túneis subterrâneos, os famosos túneis de Cu Chi, esse complexo labirinto de passagens subterrâneas, escavado com precisão pelos Vietcongs, se estendia por quilômetros, com diversos andares conectados por túneis estreitos e sinuosos. As paredes de argila, feitas para resistir a bombardeios, formavam um abrigo seguro contra os ataques aéreos. Dentro dos túneis, hospitais improvisados, cozinhas, depósitos de armas e até mesmo escolas para as crianças que ajudavam na guerra de guerrilha. A vida nesses túneis era uma luta constante pela sobrevivência. O calor insuportável era amenizado apenas por um sistema de ventilação rudimentar. Mas, apesar disso, os vietnamitas continuavam seu trabalho implacável. Foi aí que nasceu o conceito dos ratos de túnel, soldados selecionados por sua flexibilidade e destreza, com no máximo 1,65 de altura para poderem infiltrar os estreitos túneis e eliminar o inimigo. Antes de entrarem nos túneis, os soldados passavam meses treinando para identificar e desarmar armadilhas. Eles operavam em duplas, com um soldado descendo enquanto o outro ficava na superfície, desenhando mapas das passagens e ficando atento a qualquer sinal de perigo. O maior perigo dentro desses túneis eram as armadilhas. Os Vietcongs estavam sempre um passo à frente, criando engenhocas mortais. Os Vietcongs também usavam animais como armas. Cobras venenosas, escorpiões e até aranhas eram soltas nos túneis, amarradas a fios que, ao serem acionados, liberavam as criaturas sobre os soldados. Um simples toque podia ser fatal. E o mais horrível, essas armadilhas eram muitas vezes colocadas nas mochilas e sacos de dormir dos soldados americanos, garantindo que mesmo durante o descanso, a morte estava à espreita. Entre as armadilhas mais devastadoras estavam as minas Bouncing Betty, que ao serem ativadas, saltavam do chão a 1 metro de altura e explodiam, espalhando estilhaços mortais. Quem fosse atingido muitas vezes morria instantaneamente, e quem sobrevivesse ficava gravemente ferido. Era uma constante sensação de terror, em que cada passo podia ser o último. E à medida que a guerra se arrastava, os Vietcongs se tornavam ainda mais criativos. Armadilhas com granadas eram colocadas em riachos, com fios esticados por baixo da água. Qualquer soldado que passasse sem perceber, acionava o fio, e a granada explodia, causando mortes ou ferimentos graves. O simples ato de caminhar pela floresta, em muitos casos, podia resultar em múltiplas lesões. Mas a verdadeira tragédia era o número de soldados que caíam nessas armadilhas. Durante a guerra, mais de 58 mil soldados americanos perderam a vida, e mais de 300 mil ficaram feridos. Estima-se que até 1/3 das baixas americanas tenham sido causadas por essas armadilhas, com os Punji Traps responsáveis por mais de 300 baixas, muitas vezes afastando os soldados do campo de batalha por dias. As armadilhas do Vietnã eram mais do que apenas engenhocas mortais. Eram símbolos da determinação e da astúcia de um povo lutando por sua liberdade. Cada fio, cada estaca, cada mina era um reflexo da criatividade e da resistência dos Vietcongs. E para os soldados americanos, cada passo podia ser uma sentença de morte. A Guerra do Vietnã foi uma guerra de sobrevivência, e as armadilhas que ali existiram são uma das lembranças mais sombrias desse conflito brutal. E assim chegamos ao fim de mais uma história fascinante sobre as armadilhas do Vietnã. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada cheia de detalhes surpreendentes. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas novidades.
Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima missão. Até a próxima.